mais esse estudo dessa noite, dessa quinta-feira, e esse trabalho da Igreja Batista Pérola dos Mares, onde você é muito bem-vindo. Você que nos acompanha, nos assiste, que Deus abençoe a sua vida e que esse nome de Jesus faça diferença na sua vida, no seu dia a dia. Que você possa realmente confiar nesse nome, que esse é confiável. Há muito nome por aí que não merece confiança, mas o nome de Jesus, esse sim, você pode depositar toda a sua confiança nele, que esse não falha. Nesse Anoitecendo com a Palavra, hoje mais um estudo, nós temos uma parte do capítulo 5 aliás, uma parte do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Nós temos alguns versículos que queremos destacar, mas vamos daqui a pouco ler esse capítulo todo, que é pequeno, né? E todo ele tem umas palavras muito interessantes para a nossa meditação, para o nosso acompanhamento. Como disse, mais uma vez quero dizer, você é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, saudamos em nome de Jesus e em nome da Igreja Pérola dos Mares, a você que nos acompanha, que está participando desse momento. E desde já queremos também agradecer que você está inscrito no nosso canal. Caso ainda não esteja, ou possa verificar se ainda está inscrito, caso não esteja, se inscreva e compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem, o conteúdo desse programa seja também visto por outras pessoas, que chegue mais longe. Você pode ser, digamos assim, o canal para essa divulgação. Vamos a Deus em oração? Senhor, nosso Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. E hoje, quando queremos meditar nessa palavra tão séria que Moisés falou ao seu povo de Israel lá no deserto, antes de ainda entrarem na Terra Prometida, palavras verdadeiras, bastante diretas, algumas palavras duras, mas que perduram até hoje e falam ao nosso coração nos dias de hoje. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender o que tens a nos dizer nesse trecho da palavra de Deus, esse capítulo 30 do livro de Deuteronômio, que queremos apreciar hoje à noite, pelo menos alguns versículos dele. Ser conosco, guarda, abre nosso entendimento, que nós possamos compreender o que a tua palavra tem a nos dizer nessa oportunidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fernando, comigo à mesa, por favor, dê a sua saudação, a continuidade dessa programação. Prezado, que prazer estar novamente neste estudo da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial neste tempo onde faremos a leitura, neste caso de Deuteronômio capítulo 30, e você é o nosso convidado a poder estar nos acompanhando, compartilhando, comentando, claro, e por que não, colocando o seu like, mandando essa mensagem também para outros que também queiram saber mais sobre essa palavra tão especial. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 30, na versão nova, na nova versão internacional, capítulo 30, vamos lê-lo de forma completa, e diz assim: Quando todas as bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações, por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos
e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos de seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, vida ou morte, o que hoje lhes estou ordenando, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamar a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhes. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Então agora nosso estudo com o pastor Arno Himner. Esse é um capítulo assim muito interessante. Eu gosto muito do que está escrito nesse capítulo, especialmente algumas expressões que nós vamos destacar aqui, e tem a ver com escolha. Nós estamos o dia todo envolvidos com escolhas, sempre estamos fazendo escolhas, desde quando acordamos até ao deitarmos para dormir novamente, nós temos inúmeras escolhas o dia todo fazendo, né? Agora, o que eu quero trazer aqui hoje é a necessidade de nós fazermos a escolha certa, porque fazer a escolha errada traz consequências danosas para a gente. Então, preciso sempre estar atento a isso, fazer a escolha certa, né? Líderes de nações, governantes, né, tomam decisões que têm reflexo na sociedade como um todo. Por exemplo, a questão do aborto. E referente a esse assunto em particular, existem muitos grupos diferentes que estão envolvidos e que querem, então, buscam combater essa ideia.
que é chamado de movimento do direito à vida, né? E um dos ditados, um dos slogans desse movimento, diz assim: escolha a vida. Então, tem a ver com escolha. Escolha a vida. Essa frase, esse slogan, ele é aplicado à questão de escolher permitir que os recém-nascidos vivam, em vez de tirar-lhes esse direito. Esse movimento. Mas vamos considerar aqui desse texto lido, desse capítulo 30, especialmente os versículos 14 a 20. Eu quero tomar a liberdade aqui de reler numa outra versão, nós lemos na NVI, nova versão internacional, eu leio aqui, então, na versão Almeida, século 21. Tem algumas expressões diferentes, mas, no fundo, vai dizer a mesma coisa. Aí diz assim, a partir do 14 ao 20 que eu quero ler. Sim, a palavra está muito perto de ti, da tua boca, do teu coração, para que a cumpras. Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres o mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que estás entrando para possuir. Mas se o teu coração se desviar, e não quiseres ouvir e fores seduzido para cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído. Não prolongarás os dias da terra em que entrarás para possuir depois que atravessares o Jordão. Convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra do Senhor, que o Senhor prometeu com juramento dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, essa é a versão Almeida, século 21. O que nós temos de interessante nesse texto? Moisés está aqui, digamos assim, no apagar das luzes do seu tempo de liderança do povo de Israel. Já está próximo ao Rio Jordão, ele sabe que ele não vai atravessar o Rio Jordão, ele está encerrando suas atividades, passa o comando, passa o cajado para Josué, né? Mas esse trecho, portanto, desse livro de Deuteronômio fala das últimas coisas, últimas instruções que Moisés está dando ao seu povo, né? Ele reúne o grupo, reúne a turma e vai lançar-lhes esse desafio antes de ele passar o comando a Josué e antes de atravessarem o Jordão. Ele, inclusive, nesse texto fala que vão atravessar o Jordão, vão entrar na terra que o Senhor prometeu. Isso, a travessia do Jordão marcaria, digamos assim, o início da conquista da terra, né? Nós temos isso, então, portanto, a partir do livro seguinte, né? Então, o tema que eu trago aqui desse estudo é exatamente esse, a escolha. E, como já disse, escolher é importante escolher certo, porque a escolha feita equivocadamente, de forma errada, vai trazer dor de cabeça, vai trazer problemas. A escolha tem que ser feita de forma certa. E aqui era para ser uma escolha entre a vida e a morte. Ele diz aí, inclusive com repetição, né? Eu coloco diante de vocês a vida e o progresso, e a morte e a destruição. Então, essas duas coisas. Em outra linguagem, poderíamos dizer que significa a idolatria ou a adoração a Deus. E a adoração a Deus somente, não dividindo com coisa alguma com ninguém. Agora, um detalhe a ser observado. Essas palavras foram ditas há centenas de anos. Não, há centenas não. Há milhares de anos. Há milhares de anos. Esse episódio deve ter ocorrido mais ou menos 1450 anos antes de Cristo nascer. E nós estamos no ano de 2025, então isso nos leva aí a cerca de 3.475 anos aproximadamente, desde quando Moisés pronunciou essas palavras. Eram para aquele povo naquele tempo.
mas elas são válidas para nós hoje, depois desse tempo todo. São palavras que não perderam o seu valor, não perderam a sua vida. Bom, algumas coisas aqui. A escolha é pessoal. Eu não escolho por ninguém, você não escolhe por ninguém. Eu escolho por mim, você escolhe por você. A nossa escolha é influenciada pelo mundo, infelizmente. Essa é a mesma escolha com a qual o homem se deparou lá no início, lá no Jardim do Éden. A escolha entre obedecer ou desobedecer. Lá a ordem era, não comerás do fruto de tal árvore. Ele não obedeceu, foi e comeu. É uma escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. O mundo ao nosso redor é um mundo anticristo. Sim, anticristo no sentido que não aceita Cristo, é contra Cristo. Ele odeia Cristo e odeia todos os que seguem o ensinamento de Cristo. O mundo aí fora classifica aqueles que escolheram a vida, que escolhem seguir a Cristo, como ignorantes e desinformados. Não importa quão numerosa, quão poderosa e quão intensa seja a influência do mundo, nós temos a convicção do que nós cremos. Então, isso nada vai mudar. A sua influência nada muda. Temos a liberdade de resistir a eles e seguir em frente, pois nós sabemos em quem temos crido, que é poderoso para nos guardar, para nos proteger. E mais um outro aspecto, nossa escolha é influenciada por Satanás. Se é. Independente daqueles que vão rir, vão achar graça dessa ideia, Satanás é real e a sua influência é poderosa. A palavra de Deus descreve Satanás como leão que ruge, que anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Mas não há desculpa para qualquer coisa. Não, eu diria que não há espaço para desculpa de que o diabo fez isso ou fez aquilo. Temos a promessa de que Deus nos ajuda. Quando nos submetemos a Deus, o diabo não nos ataca. Sujeitai-vos a Deus, diz a palavra de Deus, e resisti ao diabo e ele fugirá. O problema é que muita gente quer resistir ao diabo sem sujeitar-se a Deus. E aí vai se dar mal. Está sujeito a se dar mal. Mas a ordem é essa: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá. Podemos estar firmados em Deus, sim, aí resistindo ao diabo e ele não nos vencerá. Porque ele não pode ir contra Deus, de forma alguma. Isso é uma forma de escolher a vida. Nossa escolha também é influenciada por Deus. Temos um Deus que nos ama, Deus que nos dá forças, não impõe a sua vontade sobre nós, nos deixa livres quanto a isso. E existe um Salvador, chamado Jesus Cristo. Mas precisamos abrir o nosso coração para recebê-lo. A única coisa que não podemos fazer é não fazer escolha. Nós precisamos fazer escolha. Ou uma ou outra coisa. É o que Moisés coloca diante do povo. Escolhem hoje. Ou a vida ou a morte. Ou o bem ou o mal. Ou obedecer ou desobedecer. É a escolha. Então, nós precisamos fazer escolha. A única coisa que ninguém pode não fazer é não fazer escolha. Terá que fazer uma escolha. Há muitas influências sobre a nossa escolha. Mas é nossa escolha pessoal. Outro detalhe, a escolha é urgente. Eles escolham hoje. Não depois, escolham hoje. Essa é a colocação feita diante do povo. Assim como a nação de Israel estava à beira da terra prometida, o que separava o grupo que ali estava, aquela multidão, da conquista da terra era o Rio Jordão. O primeiro a atravessar para entrar na terra. Eles estão ali e têm que fazer uma escolha. Nós estamos diante de uma decisão que deve ser tomada hoje. Se você está sem Cristo, a decisão que você deve tomar é aceitá-lo ou rejeitá-lo. Uma das duas. Se você já é um discípulo de Cristo,
Então, a sua decisão deve ser de tomar todo cuidado para escolher andar nos seus caminhos, ser obediente a Cristo. Agora, quando a escolha é feita de forma errada, ela traz suas consequências. Ló, sobrinho de Abraão, olhou para a planície de Sodoma e escolheu aquelas planícies, aquele Sodoma. Seu fim foi desastroso. Esaú decidiu vender a sua primogenitura. Terrível para ele. No julgamento de Jesus, os judeus pediram Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Félix, um líder romano, ele fala para Paulo: vai-te por agora. Quando eu tiver um tempo, eu te chamo. Escolha errada para você hoje é virar as costas para aquilo que você está ouvindo e precisa ouvir e tomar decisão. A escolha certa que precisa ser feita, a escolha deve ser a vida. Moisés coloca dentro do povo a vida e a morte. E a recomendação final é: escolham a vida para que vivam. Para que você possa amar o Senhor. Nós não o amamos até que façamos dele a escolha no nosso coração. Que nossa vida, nosso coração seja dele. Só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Então faça a escolha certa. Escolha aquele que nos amou o suficiente para dar a si, para que tivéssemos vida. Para que você possa obedecer a sua voz. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Disse aos seus seguidores, quando no ministério aqui na terra: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo para vocês? Está lá em Lucas capítulo 6, 46. Então é tolice pensar que alguém pode amar o Senhor e ainda assim escolher desobedecer aquilo que ele diz. Não cabe. Não funciona assim. Se você diz que ama, então faça o que ele diz que deve fazer. Quanto mais ele for confiável, mais ele será amado. Diz para que nos apeguemos a ele. A escolha da vida é aquela que é feita uma vez para sempre, e não uma vez feita e depois esquecida, não. A escolha da vida significa que temos um amigo mais próximo do que o irmão. Ele prometeu que nunca nos abandonará. E concluindo, eu quero dizer o seguinte: qual será a sua escolha hoje? Tudo que eu posso fazer é incentivá-lo a fazer a escolha certa. Eu não posso fazer escolha por você. É uma questão pessoal. Você não pode fazer outra coisa senão escolher, sim ou não. Você não tem como escapar de fazer escolha. Você vai fazer uma escolha. Recusar-se a escolher a vida significa que você escolheu estar com Jesus. Senão, escolheu a morte. Porque longe dele é morte. Deixar de aceitar Cristo significa que você escolheu rejeitá-lo. Recusar-se a segui-lo significa que você escolheu seguir o caminho que leva à destruição. Deus quer abençoar além da nossa imaginação, muito além. Ele o fará se nós o escolhermos. Então, você vai fazer a escolha certa? Ele termina dizendo esse texto: eu clamo o céu e a terra para registrar esse dia contra você, que pôs diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí a recomendação: escolha, portanto, a vida. Que Deus ajude a mim e a você a sempre escolhermos de forma certa, para a glória de Deus, para a nossa satisfação e o nosso bem-estar. Que Deus nos abençoe. Maravilha. Que maravilhoso estudo de hoje. E onde, através dessa posição, né, a escolha, é onde Deus mostra o seu maior amor para conosco, né?
Deus mostra seu amor justamente nesse poder que nos entrega da escolha. Aconteceu lá no Éden, né, que Deus permitiu a que Adão e Eva pudessem escolher, dando a opção, colocando uma árvore específica e dando a orientação. Se dela comerdes, vocês certamente morrerão. Por amor ao homem, ele colocou aquela árvore lá no jardim do Éden e o homem decidiu. Nesse poder de decisão, ele tomou uma má decisão. Fruto dessa decisão, fruto do amor de Deus, é que ele, bom, aí lamentavelmente ele toma a decisão errada. E assim depois, por toda a história da humanidade, o homem foi capaz de tomar decisões e essas decisões levaram muitas vezes à morte. E assim depois vemos através da Bíblia e nas histórias de Israel como o povo também teve más decisões. E assim como outros personagens também fizeram boas decisões, mas porque estavam na mão do Senhor. Quando lemos esse capítulo 30, né, o pastor bem falou, é um momento crucial para o povo que estava saindo e terminando o seu processo de sair do deserto. Era um tempo onde Moisés estava fazendo uma recapitulação de tudo o que tinha acontecido pelo deserto, passando pelas leis, pelas ordenanças, os mandamentos, fazendo uma releitura de tudo o que tinha acontecido. Aí voltando desde o Êxodo, do livro do Êxodo, passando por Levíticos e Números. E aí, através de Moisés, Deus mostra e enfático: vocês querem viver? Vocês querem morrer? Se vocês querem morrer, façam isso. E Moisés diz: é fácil o que Deus está propondo. É só você querer. É uma decisão. É só você querer seguir este caminho que vai dar tudo certo. Agora, chegando ao nosso tempo, aos nossos dias, todos os dias, Deus nos entrega momentos em que precisamos tomar decisões. Você não precisa pedir constantemente essa toma de decisões por coisas simples. Ah, não, que hoje eu vou comer pão com manteiga. Não, é que hoje eu vou tomar achocolatado, leite com chocolate, é, desculpa, leite com achocolatado em vez de café com leite. Ah, não, esse poder de decisão, não sei. O que que será melhor? Melhor eu vou orar ao Senhor para tomar essa decisão? Não. Não, mas existem momentos do dia a dia que sim você precisa tomar uma decisão. E aí é onde você precisa estar atento e sim orar, pedir orientação de Deus para tomar as decisões, de fazer um bom investimento, de fazer uma boa compra. Por exemplo, se você está pensando em comprar uma casa, alugar uma casa, comprar um veículo, um trabalho, será que esse trabalho vai honrar ao Senhor? Você precisa tomar uma decisão. Será que esse trabalho vai permitir que você continue honrando a Deus? Então, peça ao Senhor orientação. Peça a Deus que ele mostre o caminho a seguir. E o interessante é que você estando ao lado de Jesus, ao lado do Senhor, as coisas e a sua mensagem há de mostrar o que fazer. Deus sempre mostra o que fazer. Você pensa que a porta foi fechada, mas a janela está aberta. E se a janela está aberta, ou você vê que é muito difícil de passar, outra se abrirá. Mas se você está atento à voz de Deus, se você reconhece a voz do seu pastor, daquele que realmente te consola, que quer o melhor para você, então tome a decisão correta. Ah, mas é que a vida é muito corrida, não sei que decisão tomar. Sempre temos um tempo. Por algo, o homem criou uma placa dizendo stop, pare. Esse pare não é para ficar parado o tempo todo. O pare da sinalética de carros é para você parar um tempo
ver se está vindo o carro e depois seguir em frente. Igual que o semáforo. Você tem um tempo de ficar parado no semáforo, mas depois é hora de continuar. Mas nesse tempo de ficar parado no semáforo, é para Deus te permite você pensar e tomar boas decisões. Então, se você quer continuar tomando boas decisões, ore, achegue-se a Deus, achegue-se a Cristo e tome essa decisão confiadamente, que vai dar tudo certo. Se você achar que no início vai dar tudo errado, pode ficar tranquilo e fique em paz. Que se essa decisão você tomou junto a Cristo, né, em oração, pedindo ao Senhor que Ele oriente em todo sentido, e você achar que não foi o caminho, tranquilo, tranquilo, confia, que vai dar no final tudo certo. Então, essa é a lição de hoje, e é maravilhoso poder compartilhar esses momentos com você, amado ouvinte. Pastor Arno, mais alguma observação, algum comentário, alguma dica para o pessoal? Tá, seu microfone desligado. Desculpa. Só recapitulando o que eu falei no início, é preciso ter cuidado nas escolhas que a gente faz. E escolhas nós estamos fazendo o tempo todo. Mas essa escolha que nós estamos, digamos assim, enfatizando aqui, tem a ver com a eternidade. Escolher servir a Deus, ter Cristo como Salvador, tem a sua consequência na eternidade. Tem coisas que são passageiras, que são aqui deste mundo, dessa terra, e que trazem, às vezes, dor de cabeça quando feito de forma errada. Mas a que tem a ver com a eternidade que é a principal, e o principal cuidado que temos que ter é referente à escolha quanto à nossa vida futura, não desse tempo presente aqui. Amém, amém. E você que está nos ouvindo aqui nesse momento, algum comentário, alguma palavra que vocês queiram? Parece que nossos ouvintes hoje estão meio tímidos, mas muito bem, é um tempo precioso, uma leitura preciosa, e queremos saber de você, seus comentários. Vamos ir finalizando este momento de estudo, vamos fazer uma oração. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque és bom. Obrigado, Senhor, porque nos amas de tal maneira que nos permite poder, como homens, né, como seres humanos, ter esse poder que é a escolha. Sabemos que a humanidade, fruto do pecado, tendemos ao pecado em si, à maldade, a fazer coisas erradas, mas, Senhor, permita-nos que contigo possamos fazer as coisas certas, possamos tomar as melhores decisões. E como mencionou nosso pastor, a melhor decisão sempre é seguir a Cristo, aceitar a Cristo, para que com isso possamos ir à eternidade e estar contigo. Ó Senhor, nos permita que essa lição possa estar, assim como Moisés sempre menciona, guardar no nosso coração. Obrigado, Senhor, por estes momentos. Obrigado, Senhor, pela leitura deste capítulo abençoador. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.